Hoje vamos falar sobre inteligência artificial. E para falar sobre o tema, convidamos o engenheiro eletroeletrônico e mestre em engenharia e gerenciamento de sistemas espaciais, Expedito Júnior, mais conhecido como Speed. Gerente executivo de TI da Fiesc, o Speed também é professor nos cursos de pós-graduação da Unip, a Universidade Paulista, e na SAE Brasil, uma organização global que promove o conhecimento técnico e a inovação em engenharia de mobilidade. Speed, é um prazer recebê-lo em nosso programa para falar sobre um assunto que está em evidência no Brasil e no mundo, que é a inteligência artificial. A exemplo das grandes inovações que revolucionaram o modo de fazer as coisas, como a roda, a eletricidade e a internet, a inteligência artificial também promete revolucionar. Qual a dimensão dessa tecnologia? Raimundo, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com você nesse programa. É um prazer estar com você para falar sobre um tema que eu gosto tanto. Certamente a inteligência artificial veio para ficar e ela está conosco já faz algum tempo, né? Já fazem mais ou menos uns 10, 20 anos em que as empresas têm aplicado as técnicas de inteligência artificial em coisas menores, mas não antes percebidas pela população de forma geral. Com o advento da OpenAI, com o ChatGPT, as pessoas se despertaram para, inclusive, cunhar o nome de inteligência artificial nesse tipo de tecnologia que usa algoritmos avançados para poder fazer uma análise mais ampla, simulando e emulando o ser humano, vamos dizer assim. Então, o ChatGPT trouxe uma revolução importante com o que nós chamamos de IA generativa, que é uma IA específica para isso. Existem outras IAs que fazem outras coisas, que já estão aí no nosso dia a dia. Quer ver? Vou dar um exemplo. Reconhecimento facial já não é uma tecnologia de agora. É uma tecnologia que já está em voga e já está sendo utilizada durante um tempo. Reconhecimento de padrões através de digital, com aquela fotinha que você passa lá, o scanner digital, também é uma tecnologia antiga. Outras tecnologias que reconhecem padrões e avisam você de alguns padrões ou fora de um determinado padrão que está acontecendo, também é uma tecnologia que já existe há algum tempo. Só que com o advento da IA generativa, isso tomou uma proporção enorme no mundo todo. E essa proporção, ela traz consigo uma questão muito interessante, que ela se torna democratizada também, porque todo mundo tem acesso a essa tecnologia para poder fazer uso, de forma muito barata. E as contratações pontuais, elas são também com valor em conta para isso. Então você pode ter uma ferramenta que vai te auxiliar no dia a dia de forma muito barata. Então essa acessibilidade para todos mostra uma revolução chegando. A revolução da inteligência artificial. Ela veio para ficar e já vai fazer parte da vida de todo mundo. Assim como aconteceu com o smartphone, assim como aconteceu com os computadores, assim como aconteceu com essas outras revoluções anteriores. Bom, mas a exemplo do que aconteceu com essas outras revoluções anteriores, há também muitas dúvidas e uma certa apreensão por parte de empresários e profissionais liberais sobre como implementar a inteligência artificial no ambiente de trabalho. O que é que pode ser feito? A exemplo das outras situações que nós já experimentamos. Uma excelente pergunta também. Existe hoje muita especulação sobre a aplicabilidade da inteligência artificial no ambiente de trabalho. Até onde ela pode ser aplicada? Existem várias opções aqui. Então vamos começar, vou dividir a inteligência artificial aqui em algumas áreas. Primeiro, dizendo aquelas que já são aplicadas no dia a dia no chão de uma fábrica, por exemplo. Então a gente tem inteligências artificiais hoje que estão implementadas dentro de estruturas de sistemas supervisórios e máquinas que já dizem para você alguma coisa utilizando algoritmos de IA ali. Então, de certa forma, a gente já tem isso implementado na fábrica. À medida que esses dados sobem em camadas mais no momento de tomada de decisão, por exemplo,
eu vou precisar de outras camadas desses motores de IA para que possa me ajudar. Então eu posso fazer o uso dessa IA mais nova que chegou aí no mercado, que é de IA generativa, para poder trabalhar uma interação mais textual dentro dos dados que já estão sendo trabalhados dentro do ambiente de uma fábrica, por exemplo. Agora vamos pensar no mundo empresarial. No mundo empresarial, a IA vai fazer parte do dia a dia para ampliar essa capacidade que o ser humano tem de criar, desenvolver e as suas atividades no dia a dia. Ou seja, anteriormente o ser humano tinha aquela necessidade para executar uma determinada tarefa, entender um determinado assunto ou estudar um novo assunto, ele ia na internet, ele pesquisava, ele fazia buscas e por aí vai, e ia consolidando esse conjunto de informações, fazendo uma série de experimentações em cima dela, e aí sim ele tinha um conhecimento consolidado e ele conseguia fazer algo em relação a isso. Esse meio do caminho, ele ficou mais curto. Então eu consigo, através de um prompt bem feito, chegar a essas informações de forma mais rápida, de ter uma resposta acurada, o suficientemente acurada e rápida lá na ponta. Obviamente que, de certa forma, as pessoas têm dito, mas isso vai meio que emburrecer as pessoas nesse processo de pesquisa. E aí é onde eu digo. Não é simplesmente fazer um prompt e pegar a resposta de uma única vez, mas trabalhar um processo interativo para entender tudo o que tem em relação a um determinado tema, para que você possa ter segurança. Então, não basta a pergunta, quer dizer, é necessário o cara desenvolver interatividade. Interatividade com a IA. Para refinar isso. A resposta final, isso? O que eu estou dizendo? Aquele processo de estudo que você tinha, de você pegar elemento por elemento, era demorado, era longo. Hoje você consegue encurtar isso. Só que a responsabilidade final continua sendo sua. Porque você que está estudando o assunto. O assunto é para o teu interesse. Então aquilo que você mandou na IA, que veio bem escrito, bonitinho, pode não ser o suficiente. Isso vai depender muito do seu rigor crítico. E aí é onde entra o novo skill. Visão crítica. Questionador. Isso está certo? Preciso buscar mais informação? É completo o suficiente? E esse tipo de pergunta você tem que jogar sobre a própria IA. É interessante que a IA está disponível para justamente você despertar a sua curiosidade e fazer ainda mais perguntas em um processo interativo contínuo, para que você tenha um amplo entendimento sobre o tema e aí sim consolidar isso através de artigo, consolidar isso através de uma escrita que vai te dar uma visão mais ampla, no caso aqui, da inteligência artificial generativa. Bom, além desse cuidado em desenvolver a forma correta de perguntar, né, você acrescentou a necessidade da interatividade com a IA, que outros desafios, principalmente os técnicos, existem na implementação da inteligência artificial no ambiente de trabalho? Eu acho que é assim, existe ainda muito medo das pessoas em fazer um uso da inteligência artificial. E eu tenho notado no dia a dia, tem bastante gente que está usando inteligência artificial onde eu trabalho, que às vezes sobem alguns materiais ou algum conteúdo que ele não foi devidamente curado. Vê que está faltando um pedaço. Parece que a pessoa jogou lá na IA, pegou uma resposta, tá bom, e mandou. Ela não teve essa análise crítica. Boa parte dos desafios, Raimundo, ele nasce das pessoas, muito mais do que a parte técnica. Tecnicamente, ela está fácil de ser implementada. Eu acho que um desafio técnico que nós teríamos é termos uma boa governança sobre isso, de uma visão de uso, uma visão de uso correto ou não. A governança que eu acho que é o ponto crítico, não tecnicamente. Tecnicamente, eu acho que isso está bem resolvido. Obviamente que as camadas inferiores, onde são os provedores de solução de IA, eles têm problemas técnicos mais importantes para resolver, como, por exemplo, gestão de energia elétrica e coisas desse tipo. Mas no ponto de vista de usuário, para nós, nos parece que está resolvido. Nesse contexto, quem é o responsável legal por um erro cometido por um sistema de inteligência artificial, como, por exemplo, em carros autônomos, num projeto, no cálculo estrutural de um edifício, né? Ou até no erro
diagnóstico médico, que eu penso que a medicina vai se utilizar muito da inteligência artificial. Quem é o responsável legal por um possível erro? Sempre o dono do serviço ou do produto. Então, se o erro aconteceu em um carro autônomo, é da empresa que é detentora e dona do carro. Ela é responsável. Se é de um serviço de saúde, é do dono do serviço de saúde, não é a IA. A IA jamais vai ser responsabilizada por nada. A responsabilidade é do dono. Eu vou dar um exemplo aqui disso, já aconteceu, tá? Uma empresa canadense, aérea, botou um atendimento virtual usando uma IA generativa. E a IA generativa criou uma política de reembolso. Com base na que ela tinha de informações anteriores, ela fez uma inferência errada, que a gente chama de alucinação, e criou uma política de reembolso. E começou a dar reembolso. Não vou usar a passagem. Já dias ali de acontecer, o cara dava... Não, vou te dar a política de reembolso. E gerou um prejuízo para essa empresa. Enorme. Isso foi parar na justiça. E a empresa disse sim, não, mas foi um mecanismo que a gente colocou lá e já deu errado, peço desculpas e tal, mas eu não posso arcar com isso porque isso não está na política da empresa. A juíza deu a favor das pessoas que estavam reivindicando o reembolso. Por quê? Porque ela criou um mecanismo que estava errado e respondeu errado, mas a responsabilidade era da empresa. Então, juridicamente, a responsabilidade da IA implementada é daquele que implementou. Se você implementou uma coisa que não está funcionando de forma adequada, a responsabilidade é sua. E como identificar um sistema que você vai implementar na sua empresa ou na sua atividade profissional que seja confiável? Olha, Raimundo, eu acho que como profissional de TI, a gente olha sempre empresas com digamos assim, uma reputação importante no mercado que tenha condições de arcar com custos de problemas. Então, se eu fosse dizer, buscar marcas confiáveis de mercado. Não vou citá-las aqui, mas tem várias marcas confiáveis de mercado hoje, dito aí como top no mundo, olhar pelo faturamento delas, eu acho que já dá para ter uma ideia de qual IA procurar. Isso eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é que cada IA executa uma tarefa melhor do que a outra, para um determinado fim. Então, não existe uma IA canivete suíço que resolve tudo. Existem IAs específicas para cada tarefa. Então, uma IA... Você vai ter uma IA melhor para geração de imagem, você vai ter uma IA melhor para geração de vídeo, você vai ter IA melhor para a parte textual, tu vai ter uma IA melhor para reconhecimento de imagem e assim sucessivamente. Então, definir bem qual é a tarefa que você vai executar e, consoante a isso, procurar a IA correspondente de marcas confiáveis para poder fazer uso e aplicá-las no seu dia a dia. Acho que isso é essencial. Bom, como a IA vai mudar? Não, já está mudando a maneira como trabalhamos. Quais são as profissões que correm o maior risco de automação? As profissões que eram... algumas profissões na área de artes têm corrido risco. Na parte de design tem corrido risco. Na parte de produção textual tem corrido risco. E na parte de atividades repetitivas tem corrido riscos, principalmente agora com a chegada dos humanoides. Então, aquelas atividades repetitivas que a pessoa faz ali num chão de fábrica também tem estado em risco. O que eu tenho dito de forma geral? É começar a pensar num processo evolutivo do ser humano. Nós precisamos evoluir, nós precisamos andar para frente. Nós somos feitos para andar para frente. Como pessoas, nós somos feitos para andar para frente. E olhando nessa perspectiva, eu, como ser humano, preciso me aperfeiçoar e olhar para aquilo que eu faço e dizer assim, cara, o que eu posso fazer melhor com o uso da inteligência artificial no meu dia a dia? Trazendo essas novas tecnologias que têm permeado e têm transformado o mercado de trabalho de forma geral. Eu preciso entrar nesse jogo, eu preciso me projetar dentro desse cenário. Raimundo, olha, para você ter uma ideia, eu sou programador e a minha base é desenvolver software.
desenvolver digitando linha por linha de código. Eu precisei aprender a utilizar a IA para desenvolver código para mim. Por que eu entrei nesse mundo? Porque é mais produtivo. Eu faço muito mais linhas de código utilizando um bom prompt, uma boa escrita do que eu pretendo fazer numa linguagem mais... a forma como nós estamos conversando aqui, do que desenvolvendo a linha de código propriamente dita. Eu preciso entrar nesse mundo, preciso aprender. Então veja, eu sou como programador, se eu ficar só no mundo de programar, alguém vai chegar aqui sem saber as minhas técnicas de programação e vai ser mais eficiente que eu usando a IA. E eu vou perder o meu emprego como programador. Agora, se eu sou um programador de IA, usando IA, mesmo tendo o meu background como programador de fato, eu vou conseguir me manter no mercado de trabalho, porque eu vou ser mais produtivo. E esse experimento que eu tenho feito aqui na área de programação, eu tenho descoberto que a interação com a IA, ela dá os resultados que eu espero, muito mais do que simplesmente disparar um prompt e ver o resultado. Ah, mas não ficou bom. Não ficou bom. Eu vou lá e refino. Eu vou lá e vou acrescentando coisas, mudando coisas, ajustando coisas, também usando um processo como se estivesse conversando, como eu estou conversando com você. Isso transforma as coisas. Qual o impacto da inteligência artificial nos processos de ensino e aprendizagem? Agora, isso tem sido um desafio para muitos professores no dia a dia. Porque o conhecimento está lá, acumulado. Exatamente. Como é que fica, Como né? é que fica isso? Isso. E aí, como é que você sabe que um aluno também não escreveu um negócio que é baseado em A? Né? Aí ele mandou lá, aí eu estou pedindo um trabalho para ele, mais simples, e ele faz com IA e ele tira de letra. E ele aprendeu de fato ou não aprendeu? E aí? Então, aí é que entra o ponto. Eu acho que nós precisamos subir uns 4, 5 degraus na educação e começar a fazer com que esse indivíduo que está aprendendo a pensar no contexto da IA. A produção dele vai ser melhor, ele vai escrever melhor, por mais que ele não saiba escrever tão bem assim, mas ele vai escrever melhor com a IA. Mas a análise crítica dele é essencial para esse processo. Ele olhar aquilo que está sendo produzido e colocar a sua pessoalidade na produção da IA. Quem ele é. Isso é que vai ser o diferencial. Eu vou explicar por quê. Eu estou fazendo um curso numa graduação numa universidade norte-americana, global. E o problema deles é exatamente esse agora. Muitas produções dos alunos ao redor do mundo são feitas e utilizando IA. E recentemente um professor, eu até falei sobre isso num podcast, falou assim para o pessoal, gente, vocês estão usando IA. Tá claro que vocês estão usando IA. Mas, gente, vamos pensar. Pode usar o IA. Opa! Mas vamos pensar em cima. Põe um pouco de você. Significa dizer o seguinte, imagina que você vai no supermercado, você compra o arroz, o feijão já meio pronto. Só que o tempero final é teu. Se você vai colocar mais cominho, menos cominho, se você... Sabe, a forma como você faz tem o teu tempero. Mas boa parte daquilo que está feito já está pronto para ti. Então você não precisou fazer o mise en place, você não precisou fazer o pré-cozimento, porque ele já veio pronto, mas o toque final, ele tem que ter um toque de pessoalidade, ele tem que ter um pouco de você na produção feita. Além da pessoalidade, eu penso que tem um ponto aí que me intriga particularmente. Eu tive a oportunidade de entrevistar o professor de estratégia do INSEAD, o professor Dominique Eau, e numa época, isso faz uns 15 anos, numa época em que o benchmark todo mundo tinha descoberto o benchmark. E eu perguntei para ele qual era a importância do benchmark, né? E como é que o benchmark poderia, né, ajudar as empresas. Ele disse, olha, Raimundo, é importante o benchmark, não resta a menor dúvida. É sempre bom você saber o que a empresa líder está fazendo. Mas o mais importante é a inovação. Transportando essa questão para a inteligência artificial, ora, a inteligência artificial vai te dar uma resposta de passado. Sim. Como fica o processo de inovação diante dessa oferta de conhecimento que pode viciar? Pode viciar e aí você sempre está olhando no retrovisor e nunca olhando para frente. Esse é o ponto. Ela vai te dar mais informação, vai te dar mais condições de você ter uma análise mais ampla, mas ainda tem você na história. E o você é que
pode mudar o rumo das coisas. Esse é o ponto. Então continua existindo o ser humano. Por isso que eu falo, o ser humano continua fazendo parte da história. E ainda tem um outro negócio, que eu falo em algumas palestras minhas, que antes da IA vem os dados e as pessoas. Então as pessoas fazem parte do processo sempre. A IA é uma ferramenta que amplia a capacidade do ser humano, mas ela não é o ser humano. Jamais vai ser o ser humano, porque ela foi criada pelo próprio ser humano. E aí, em sendo criada pelo próprio ser humano, ela tem que funcionar em função do ser humano, para ajudar o ser humano. Só que o ser humano não pode ser colocado de lado nessa história ou se colocar de lado, porque muitas vezes a gente se coloca de lado e põe a IA na frente. Não. Eu sou o protagonista da história. Eu sou o protagonista que tem levado isso adiante e uso a IA no meu bolso, no meu dia a dia, como uma ferramenta para expandir ainda mais a minha capacidade. É esse que é o diferencial. O profissional do futuro que sabe usar bem a IA, ele vai atingir níveis excelentes aí de entrega cada dia mais. Speed, esse é um assunto fascinante, ele não se esgota assim apenas numa entrevista, né? Quer dizer, teremos outras oportunidades para voltar a falar sobre o assunto. Mas para encerrar na nossa entrevista de hoje, eu queria que você complementasse com alguma situação que você julga pertinente, que nós não abordamos aqui, mas que é pertinente você falar nessa entrevista. Eu acho importante que dentro desse processo todo, a parte da ética dentro do mundo de IA é extremamente importante. Como eu falei, nós somos responsáveis pelo conteúdo gerado por uma IA. É nosso. Eu gerei, eu coloco lá. Ainda que eu tenho que dizer, conteúdo gerado por IA. Em alguns casos a gente tem feito isso muito nas peças gráficas. Conteúdo gerado por IA justamente para não ter problema com direitos autorais ou coisas do tipo, né? A responsabilidade é nossa. Em sendo nossa, a visão da ética e dessa responsabilidade, ela vem na frente. Então, o conteúdo escrito por IA, lembre-se, foi um conteúdo escrito por uma máquina. Em sendo um conteúdo escrito por uma máquina, é bom que se faça uma boa revisão daquilo que está sendo produzido, para que aquilo não esteja infringindo nenhuma questão autoral, ética e moral dentro do ponto de vista da humanidade. Então isso é de extrema importância. Por isso que eu falei de buscar IAs que tenham reputação no mercado. Porque eles certamente já estão trabalhando com isso, porque são fortemente afetados no mercado por questões éticas, por questões morais e por questões de direitos autorais, que é uma coisa que tem pegado muito nos dias de hoje. Acho que esse é um recado final importantíssimo dentro da nossa trajetória. Speed, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado, Raimundo, pelo convite e estou aqui à disposição sempre que quiser.